cobrança da falta fez o gol. Vamos, Brasil, vamos, Brasil. Vamos, Jorginho. Olha o cruzamento pra cá e olha o gol. Gol! Olha o gol! Gol! Olha o gol! 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 Brasil! Brasil! Do Brasil! Brasil! Assina, Romário! Bota o seu nome nesse gol! Escreve, Romário! Você pode estar levando o Brasil para uma final de Copa do Mundo 24 anos depois! O pequenino Romário saiu por onde ninguém esperava! Saiu por cima! Pelé ergue os braços, se agita, comanda a festa! Sim, começando agora, direto dos estúdios Dom Diego Armando Maradona, mais um episódio do podcast do Armário da Bola. Hoje com barulho de ar-condicionado e voz anasalada devido a sinusite. Deus é 10, Romário é 11. Dia 11 de dezembro de 2020, nos reunimos aqui para falar do Baixinho, o rei da pequena área, um dos melhores atacantes da história do futebol. Olaria, Vasco, PSV, Barcelona, Flamengo, Valência, Fluminense, Al-Sadd, Miami, Adelaide, América, Brasil, Câmara dos Deputados, Senado, Tetra, 1000 gols, 1000 desafetos. Uma carreira de mais de 20 anos que tem muito a se falar e hoje a gente vai aprender sobre a carreira desse personagem do futebol brasileiro que pra gente, da nossa geração, entre os 25 e 30 anos, tá presente desde que a gente entendeu o que é uma bola. Meu nome é Gustavo Angelésia, eu estou aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite. Boa noite, ouvintes do Armário da Bola. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do momento que você esteja escutando aí. Não, estamos chegando aqui para falar do Romário. A gente já acostumou a fazer essa série 10, e hoje não é 10, hoje é 11. Vamos falar um dos maiores personagens que já vestiram qualquer camisa de futebol no país. Um dos maiores personagens do mundo da bola. Protagonista de momentos inesquecíveis, de momentos épicos e inacreditáveis, dentro e fora de campo. Um cara que simboliza como poucos também aqui no país, que futebol e política se misturam sim. É um cara, um dos maiores, um dos caras mais ricos em histórias, né? Um dos caras mais ricos em causos, em momentos curiosos e resenhas pra contar. Infelizmente, hoje não temos a parceria de Fábio Braz aqui, né? Infelizmente, para mandar uma boa noite, meus queridos. E aí, meus queridos? Os maiores parceiros do Romário. Mas vamos falar desde os anos 80 até a interminável aposentadoria dele, que não chegava nunca, né? Você falou que pra galera de 25 a 30 anos é engraçado, porque a gente não viu o auge dele, né? Eu nasci no ano que ele viveu o momento mais importante da carreira. E a gente já viu uma segunda parte da carreira dele, né? A gente viu muito mais o declínio do Romário. E mesmo assim, ele é um cara que marcou muito pra gente, né? Romário é daqueles personagens que onde ele tá, ele chama atenção e vai ser o cara do momento. Nós somos o Armário da Bola. E o que somos nós, Chico? O que somos nós? Pra onde vamos? Exatamente. Qual o sentido da vida? Existimos já que pensamos? Não sei. Somos um podcast de filosofia. Isso. A partir de agora, né? Não, a Armário da Bola é o nosso projeto, nosso podcast, onde a gente pega as camisas de futebol que temos na nossa coleção e vamos destrinchando as histórias, destrinchando os grandes momentos, relembrando de grandes craques, grandes histórias, sempre falando de futebol como esporte, como fenômeno cultural e social. Nós estamos em todas as redes sociais, importante? Nem todas. Nem todas. A promessa do TikTok tá até hoje a ser cumprida, até hoje, né? um dia vai acontecer. Como Armário da Bola, @Armário da Bola, no Facebook, no Twitter e no Instagram, e no YouTube, youtube.com/Armário da Bola. Ano que vem, vamos começar a produzir conteúdo pro YouTube. A gente já tá planejando, já estamos tendo ideia, estamos fazendo reuniões. Como eu falei logo no comecinho, a gente tá com barulho de ar-condicionado aqui, porque os estúdios Dom Diego Armando Maradona receberam um grande aporte financeiro. Climatizado. Exatamente, da Armário da Bola Recordings and Company Holdings. Então a gente tá com esse ar-condicionado, só como é um ar-condicionado central, nesse nosso grande estúdio aqui de 300 metros quadrados, o barulho é grande. Então
A gente pede desculpa, mas a gente também é filho de Deus, a gente não vai gravar no calor. Ninguém merece gravar no calor e vamos pra vinheta. Cara, Rio de Janeiro, até quando chove, fica quente, cara. Isso é foda. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Sabia não? Não sei o que aconteceu. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Antes da gente começar o programa, a gente tem uma participação aqui de um cara que resolveu mandar um poema pra gente. E é uma honra receber aqui um poema do Pelé. Toca aí pra gente. O Edson Arantes do O Edson Nascimento. Arantes mandou um poema pra gente sobre o Romário. Toca aí. Lindas palavras, É um realmente poeta. emocionante, ele é um poeta. É um poeta. É muito bonito. Em 29 de janeiro de 1966, nasceu o filho de seu Edevair, Romário de Souza Faria. Você não vai ler o que tá escrito na pauta, não? Eu falo, cara, Contrariando a tese de que sempre acontecem tragédias próximas ao aniversário do Chico. não era O teu Gustavo aniversário na levantou- época, cara. Como é que vai acontecer a tragédia 40 anos antes de tu nascer, porra? Mas você levantou uma tese que próximo à data do meu aniversário sempre acontece tragédia. Depois que você nasceu. Não mete essa. Óbvio que não é, mete Chico. essa, tá? Ó, Você é Romário pé frio, mas não a ponto de ser pé frio retroativamente. Ah, você que fala, você que fala. É de Tá aí. 94 pra cá. Meu quase chará de aniversário é mais dinheiro do Ibope, ele 3 pontos a mais ou pra menos. Romário faz aniversário no mesmo dia que eu. É aquariano, tá? É importante dizer isso aqui. É um signo muito legal. Signo que tem uma música pra gente, Age of Aquarius. E é isso que eu tenho a dizer, tá? A gente podia ter feito quando tem histórico 66, né? O ano que ele nasceu. É, vamos guardar pra quando a gente falar da Copa do Mundo. Pois Então é. vamos fazer um contexto aqui. Faz aí rapidinho, pô. Eu não vou editar nada não, cara. Vai ser assim, freestyle, final de ano, dezembro já é férias, zona, já irmão, é férias. virou brincadeira, já. Contexto de 1966, perdão. Foi o ano que começou no sábado. Informação aqui da Wikipédia. E que, segundo o horóscopo chinês, foi o ano do cavalo. Cavalo? Percebe, Havaí. E, além disso, foi o ano internacional do arroz. Eu tenho a impressão que a gente já fez uns 5 anos internacional do arroz aqui. Cara, a gente, como você já falou de ano internacional do arroz? Talvez era o ano municipal do arroz. Não dizem qual município vai e sai. Exatamente. Em 26 de abril, eu ia falar que era teu aniversário, mas não. 3 meses depois do teu aniversário, o sismo de Tashkent destrói grande parte da capital do Uzbequistão. Moleque, Tashkent. É Tashkent. O cara perguntou aí, Tashkent Tá aí? quente, tá frio. Esse podcast vai ficar uma bosta. Pô, em 5 de agosto tem o lançamento do Revolver, álbum da banda Maravilhoso. britânica Beatles. Da banda Os The Beatles. Os The Beatles, exatamente. 30 de setembro tivemos a independência de Botsuana, que é nessa época que as nações africanas estavam começando a se libertar das amarras europeias. Tem ali, Doideira, né? década de 60, 70, até 80, a gente tem muitas nações africanas se livrando do colonialismo e pedindo independência, e em processos que a gente vê os desenrolares até hoje, né? Se Mal o tem colonialismo... 50 anos, né, cara? Pois é, exatamente. Se aqui na América Latina a gente ainda tem reflexos gravíssimos disso, imagina na África, que é um processo muito mais recente. Eita, Laia. Outro fato aqui, dia 3 de outubro, o candidato da Arena, Costa e Silva, foi eleito presidente pelo Congresso Nacional do Brasil. Era o comecinho da ditadura. Foda-se. E o Costa e Silva, que é o cara responsável pela os anos de chumbo, né? O grande período de repressão da ditadura brasileira. Fica aqui o nosso foda-se bem dado na cara e dele. mais tarde a gente vai falar disso também. Pô, tinha que ter nascimentos aqui, pô. Uma galera deve ter nascido. Não tem em nascimento? 66. Não. Minha mãe nasceu em 65, não. 66 não era... Não. Meu pai nasceu em 63. Mas Tô tentando pensar se eu conheço alguém que nasceu em 66. em mortes nós tivemos Vincent Auriol, ex-presidente da França, Venceslau Braz, ex-presidente do Brasil, e Walt Disney, Caraca. o famoso Walt Disney. Walt Disney, um grande magnata do entretenimento, né? Enfim, Romário cria aqui do Rio de Janeiro, do subúrbio, tinha um pai entusiasta do futebol, seu Edevair,
que tinha uma escolinha e foi lá que ele começou a treinar, né? Foi, desde criança, é aquela história, né? Desde criança já chamava atenção no bairro, jogava com os moleques mais velhos, aquela história clássica que a gente conhece de jogadores de futebol com muito talento. E aí já com 15 anos, adolescente ainda, ele já foi pro Vasco, já foi treinar. Ele jogava no Olaria nessa época, que era um clube mais local, né? E com 15 anos ele foi pro Vasco, que é um clube onde ele teria mais projeção. E em 85, quando ele tinha 19 anos, ele fez a estreia dele no profissional contra o Curitiba. Uma vitória por 3-0. 6 meses depois ele fez o primeiro gol. Foi contra o Venécia, um time poderoso, né? Poderosíssimo. O Vasco fez 6-0 e um dos gols foi dele, do Peixe. Nessa época ele ainda era peixe pequeno, né? Ele era uma tainha, uma sardinha. Exatamente. Depois que ele ia virar uma barracuda. E é muito engraçado a gente ver as imagens dessa época, porque, como a gente falou no começo, o Romário é uma figura pública muito marcante pra gente. Só que nessa época ele era um cara diferente, né? Você vê ele jogar nessa época, a gente... Sei lá, o futebol dos anos 80 é muito diferente da imagem que pelo menos eu me acostumei a ver o Romário. E... as imagens dele nesse começo com o Vasco são muito interessantes. E ele novinho, né? Porque ele é um cara pra gente que é muito velho desde sempre, né? Tal qual o Zagallo, que é velho desde que a gente se entende um pouquinho por gente. mais, né? O Romário sempre foi um cara mais coroa desde que a gente se acostumou a ver ele. Então é curioso ver ele nesse começo de carreira no Vasco, que foi realmente um começo avassalador. Ele foi campeão em 87, 88 e aí já começou a figurar na seleção, nas seleções de base. Em 88 ele foi campeão sul-americano com a seleção sub-20, foi para as Olimpíadas, foi artilheiro da campanha da medalha de prata. E o Brasil tinha um desses times que era as grandes gerações que o Brasil teve. Esse é definitivamente uma delas, que era um time olímpico que tinha Tafarel, Jorginho, Mazinho, Neto, Ricardo Gomes, Bebeto, e acabou perdendo na prorrogação na final para União Soviética. Toca internacional aí. Partido Cachaceiro Comunista. Não, essa foi uma das grandes seleções olímpicas que teve, né? Na época, o último título que faltava pro Brasil era a medalha olímpica, só veio em 2016. E esse era um elenco muito bom. Tinha muitos caras do Flamengo e muitos caras que jogavam em Campinas. É curioso isso, né? Os caras estavam no Guarani. O próprio Neto, nessa época, jogou no Guarani. E foi um time que decepcionou porque ficou com a medalha de prata. A União Soviética tinha uma questão nos Jogos Olímpicos de futebol, porque, tipo, por um bom tempo só podia jogar jogador amador, né? Então, depois que mudaram para que fosse sub-23, ainda que fosse profissional. Só que a União Soviética, desde cedo, tinha um buraco no regulamento, que a União Soviética conseguia colocar jogadores que jogavam no Campeonato Soviético, eles não eram oficialmente profissionais, era um negócio assim. Então, sempre foi muito forte nas Olimpíadas. Nessa época, os outros países já tinham, né, alguns jogadores de base de clubes grandes e tal, já era mais parelho. E o Brasil foi com um timaço que marcaria jogadores que marcariam muita época nos anos 90, né? Caras que marcariam época nos seus clubes, na seleção. E mesmo assim ficou com a medalha de prata. E o Romário, ele era um cara que ele era o melhor do time, né? E ele era a estrela, assim. Ele era a grande joia desse time. Ainda que ele estivesse muito no início da carreira, a grande joia era o Romário. Ele fez os 2 gols na final do Sul-Americano Sub-20 contra o Paraguai. Ele foi o artilheiro da campanha da medalha de prata na Olimpíada. E ele era um cara que estava começando a mostrar desde muito cedo, né, o potencial, o futebol que ele tinha. E de 88 a gente tem o nosso segundo contexto histórico. Esse programa aqui ele tá sendo quase como se fosse um 10 também, só que jogado aleatoriamente. A gente vai ter esses 2 contextos históricos pocket. De 88 a gente teve, em 11 de maio, a emancipação do município de Bicutinga, no Ceará, através da Lei Estadual 11.436. Queria mandar um abraço para todos os nossos ouvintes de Bicutinga. Os ibicutinguenses. E bicutinganos, que são parceiros desde sempre da Armário da Bola. A gente tem um grande público em Ibicutinga. Não sei nem se existe um grande público em Ibicutinga pra escutar. Deve existir. Se não é grande em quantidade, é grande em qualidade. É grande em coração, exatamente. É grande em emoção, né? Em 25 de junho de 88, a gente tem a fundação
do PSDB. Péssimo dia. Péssimo dia, se a gente tá falando aí de um cara que foi pra política, a gente tem um partidão no sentido mais pejorativo possível da institucionalidade brasileira, que nesse ano, em 5 de outubro, a gente teve a promulgação da Constituição brasileira. A nova Constituição foi promulgada exatamente quando faltavam 10 minutos para as 4 da tarde. A festa foi no plenário da Câmara. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Constituição tão vilipendiada, descanse em paz, que nem o pessoal tava falando esses dias, que a Constituição diz é proibido, e aí vem o STF e fala, mas se quiser pode. Além disso, nós tivemos em 88 o nascimento de Rihanna, Mesut Ozil, Adele. Eles são amigos, né? A Rihanna e o Ozil são parceiros, comemoraram juntos a Copa 2014. Isso, e o Felipe Neto. Tá Cabe aí. ao Felipe Neto ajudar a gente a salvar a Constituição brasileira. E mortes, nós tivemos o Chacrinha, Velho Guerreiro e Enzo Ferrari, fundador da Ferrari. E sósia do Ozil. Sósia do Ozil, é verdade. Cara, mas eles são muito iguais, você já viu? Procura aí, você ouvinte, procura aí no Google. Enzo Ferrari, Mesut Ozil. Coincidência? Cara, Um ter nascido no ano que o outro morreu? com certeza não é coincidência. Com certeza cabe ao Felipe Neto explicar isso pra gente. Exatamente. E aí as boas exibições do Romário nesse começo de carreira no Vasco e na seleção brasileira chamaram a atenção do exterior. O PSV, então campeão da Europa, clube holandês, pagou 6 milhões de dólares, a maior transação do futebol na época, para levar o baixinho a Eindhoven. O PSV nessa época era um clube que investia muito na contratação de brasileiros, né? Nesse final de anos 80, começo dos anos 90, foi um clube que representou o começo da aventura europeia para muitos caras, né? O Ronaldo é um deles. Ronaldo, o Vampeta, Marcelo Ramos, que era do Cruzeiro também. Era um clube que tratava muito bem os brasileiros. Tipo, era um clube que sabia ajudar os caras a se ambientarem. Era uma liga muito competitiva, o Ajax era muito forte nessa época também. E de lá muitos caras começaram e despontaram em outros clubes depois, né? O Ronaldo também foi pro Barcelona depois, o Vampeta jogou na Itália. Era um clube que introduzia bem o que muitos clubes portugueses fazem hoje, né? Porto, Benfica, são clubes que contratam brasileiros que depois vão para outros lugares. Nessa época o PSV tinha esse papel. E lá ele já começou a brilhar. Na primeira temporada foi campeão artilheiro e nas duas seguintes também foi artilheiro. Foi artilheiro na Champions de 89 e 90, fazendo o que ele fazia de melhor, que era gol. O cara sabia fazer gol. Igual maluco. É bizarro, né? Ver o jogo do Romário, vídeo de melhores momentos assim, do Romário é muito sinistro. Aquele conteúdo audiovisual, aquele projeto artístico ensina Romário. Exatamente, eu ia falar disso agora. Deixa claro como que o cara sabia fazer gol. Isso de é bem todas importante, as cara. formas. Pra quem não conhece, tem um perfil no Twitter, Facebook, nas redes aí, que se chama Ensina Romário, que consiste em pegar gols perdidos e mostrar que tem um equivalente desse gol que o Romário fez. Então, vamos supor, um Germancano da vida perde um gol hoje em dia, a página vai, acha um gol do Romário igualzinho, a mesma jogada, praticamente, que o Romário vai e faz, e mostra a quantidade de recurso que o Romário tinha, né? Variedade, A variedade de recurso, porque era um cara que fazia gol de tudo quanto é jeito. Era de cabeça, era de pé esquerdo, de pé direito, driblando de primeira, fazendo tudo. Era um cara com... frieza, né? Um cara que tinha realmente... Ele não é rei da pequena área toda, era o rei das duas áreas. Era um cara que sabia muito bem ocupar os espaços, aproveitar o espaço que a defesa
deixava pra ele. Num futebol que a defesa era menos física, né? Hoje em dia a gente tem defesas muito mais físicas, tanto que o futebol como um todo é um esporte hoje em dia mais forte, digamos assim, né? Não que isso seja ruim ou positivo, é o que é. O futebol hoje em dia, tanto que a gente vê o Bayern de Munique com um time de halterofilistas, o Goretzka, a galera que vai pra lá e fica forte pra caramba. Naquela época o futebol era um pouco mais devagar, um pouco mais lento. Comendo solto. Exatamente, o futebol mais lento, e o Romário sabia entrar por esses espaços que a defesa deixava pra fazer gol de tudo quanto é jeito, e isso foi a carreira inteira dele. Tem gol de qualquer jeito do Romário que você quiser achar. Não, e assim, noção de posicionamento, noção de domínio de bola e de finalização muito extraterrestre, cara. Entendeu o que estava acontecendo no campo, né, cara? Sim. Sempre ele parecia desses caras que parecia que estava sempre um passo à frente. Um entendimento do gramado, da bola e dos adversários, e saber pra onde as coisas vão e em que momento ele tinha que estar em qualquer lugar. Não, e ele tinha um negócio, ele tinha um drible muito curto, né? A finta, assim, que ele fazia a bola sumir e aparecer. Muito sinistro. E nessa época, assim, desde cedo já chegou na Europa mostrando isso, né? Fazendo gol a rodo, fazendo gol sendo artilheiro todo ano no campeonato holandês, ganhando título, levantando taça, botando o time para ser campeão. Foi tricampeão do campeonato holandês, 89, 91, 92. Da Copa da Holanda foi campeão em 89 e 90. Foi artilheiro em tudo que era edição de campeonato. E assim, empilhando artilharia, empilhando medalha, né? Enquanto ele estava ainda jogando na Holanda, ele foi convocado para a Copa América de 89, que também era o começo da trajetória dele na seleção profissional. E foi um momento muito marcante, né, cara? O pessoal que viu o Romário jogar, o pessoal que é uns 5, 10 anos mais velho que a gente, fala muito dessa Copa América de 89, que foi aqui no Brasil, né? O Brasil tinha uma seleção que era muito criticada e que o Romário fez chover nessa Copa América. Tem a história que ele meteu a caneta no Maradona, né? Maradona foi uma Copa América de astros, né? Francesco ali pelo Uruguai, Maradona pela Argentina, o Romário se firmando pelo Brasil. E o Brasil não ganhava um título há muito tempo, né, cara? Não ganhava um título há muito tempo. E o Romário canetou o Maradona. E na final contra o Uruguai, no Maracanã, aquele fantasma de 1950. E um dos maiores públicos da história do Maracanã. 132.743 pessoas. Não, e era em 16 de julho, que foi o dia do Maracanaço em 1950. Contra o Uruguai. Romário pegou e exorcizou esse fantasma, fez o gol da vitória. É rapidinho lembrar a seleção, as escalações de uma seleção muito boa, né? Uma geração que na época era muito criticada, mas que hoje em dia eu acho que as pessoas olham com melhores olhos para essa geração. O Brasil tinha Tafarel, Aldair, Mauro Galvão, Ricardo Gomes, Mazinho, Dunga, Silas, Valdo, Branco, Bebeto Romário, treinado por Sebastião Lazzaroni, técnico que viria a ser técnico em 90, quando o Brasil perdeu para a Argentina. O Uruguai entrou com Zeoli, Herrera, Gutierrez, Hugo de León, Domingues, Ostolaza, Pedromo, Rubens Paz, Enzo Francescoli, Alzamendi e Rubens Sousa, treinado por Oscar Tabares, que interminável no comando do Uruguai. A Copa América de 89 é realmente um momento muito marcante da carreira do Romário e muito marcante dessa geração, né? A geração que ganhou o Tetra, né? Muitos desses caras estavam no Tetra. Muitos desses caras participaram da Copa de 90 e foram muito criticados, porque o Brasil teve uma participação pouco inspirada na Copa da Itália, em 1990, e que daria uma volta por cima em 94 com o Tetra. Chegaremos lá. O Romário foi pra Copa de 90. É pouco lembrado, porque ele chegou lesionado. Ele tinha acabado de se recuperar de uma lesão, na verdade, e jogou um jogo só, mas ele não teve a participação muito forte, né? Muito lembrada. Mas estava lá. Ainda no PSV, ele conseguiu ser eleito o segundo melhor jogador do mundo, né? O crescimento dele em 5 anos foi bizarro. Em 88, ele estava ali na seleção olímpica. Em 93, o cara foi eleito segundo melhor do mundo atrás do Baggio. E aí, não à toa, né? Que nessa época... Foi contratado pelo Barcelona para um dos grandes momentos da carreira dele, né? No início da temporada de 93, 94, ele foi pro Barça, contratado com toda a pompa e circunstância, e chegou fazendo
todos os gols na vitória por 3-0 sobre a Real Sociedad, em setembro. Ele fez aproximadamente todos os gols, né? Em setembro de 93. E já chegou como? Sendo campeão e artilheiro da La Liga 93-94. No Barcelona tem muita história dele, né? No Muita Barcelona história tem boa. muito golaço dele. Muito golaço. Muito golaço. Com aquela camisa clássica, linda, né? É. Meio reluzente. Isso, muito Dos bonito. anos 90. A gente vê muito vídeo do Romário no Barcelona nessa época. Ele era treinado pelo Cruyff, Johan Cruyff, grande lenda do futebol mundial. E falando em lenda, tem uma história dele que provavelmente é lenda, mas se a história é melhor do que a verdade, que publique-se a história, como a gente sempre fala aqui. E aí, uma vez, o Romário queria saber se podia faltar 2 treinos para vir no Carnaval aqui no Rio, que não dá para jogar. E... O Carnaval do Rio realmente é muito bom. E aí o Cruyff disse que se ele fizesse 2 gols, ele ia ganhar esse descanso a mais aí. E no dia seguinte, com 20 minutos de jogo, ele marcou o segundo gol. E aí sentiu a coxa, saiu e falou pro Cruyff que o avião dele ia sair em menos de 1 hora. Não, essa história, pessoal, o Romário conta essa história. Aqui a gente botou na pauta o Cruyff contando essa história. Mas o pessoal já pesquisou e não encontrou um jogo que o Romário tenha feito esses gols próximo a fevereiro, próximo à época ali do Carnaval. Mas se o Romário e o Cruyff contaram essa história, quem sou eu pra dizer que eles estão mentindo, né? Às vezes não era um carnaval, às vezes era um carnaval fora de época. Uma micareta, né? Uma Semana Santa. Alguma coisa. Cara, festa pro Romário é o que não faltava. Dia da árvore, né? Romário tava precisando... Dia do índio, né? Romário tava precisando de pretexto pra fazer festa. Essa história é maravilhosa, né? Mostra bem do que era. Que o Romário, ele já foi se soltando, né? Ele foi mostrando a carinha, a marra dele. Ele ficou conhecido como marrento. Não foi à toa, né? Ele conquistou isso. Ele conquistou. E é engraçado como, apesar dele ser um grande jogador, ele não passou tanto tempo na Europa assim, né? Ele é um cara que teve... Idas e vindas. Idas e vindas na Europa. Teve grandes fases na Europa, como teve no PSV, como teve no Barça jogando muito, mas acabou que os momentos dele, os maiores momentos dele, os maiores períodos dele foram no futebol brasileiro. E na seleção. Acho que ele é um desses caras que precisava da proximidade com o Brasil pra se identificar, né? Um cara muito identificado com o Brasil e muito identificado com o Rio. Quando se pensa em carioca, pensa logo no Romário. Sim. A nossa série sobre futebol carioca já foi, mas o Romário é muito símbolo de futebol carioca, né? Quando ele tava no Barcelona, tem a história do soco no Simeone também. Exatamente. Que a gente tava procurando aí. Como é que era essa situação? Que os dois, o Simeone e o Romário, dois caras geniosos, né? Que vinham se bicando. Manhentos, né? O Simeone marcando o Romário, né? O grande zagueiro que foi o Simeone, botava ele pra marcar o Romário. E a provocação comia solta, né? E aí teve uma vez que o Simeone... Que o Romário tava amarrando o sapato, amarrando a chuteira. O Simeone entrou, deu uma pisadinha nele. O Romário ficou puto, deu um socão no Simeone quando deu, foi expulso. Botadão, procura aí. De esquerda. Procurar no Google soco Romário e Simeone, você encontra essa história e tem o vídeo do Romário tentando fazer com que o soco não passasse percebido. Que numa cobrança de escanteio ele passa rapidinho assim, dá um soco. Um ato de pugilato, né? Exatamente, e aí tem essa história. E essa fase no Barcelona tem muita história, muito gol, mas ele não conseguia se firmar na seleção porque tinha brigado com o Parreira em 92, numa das coisas também que marcou a carreira do Romário, que foi briga, né? Um cara que arranjou desafeto em tudo quanto é lugar por onde passou, principalmente com o treinador. Lá no começo da carreira dele, ele não conseguiu se firmar na seleção por causa de briga com o treinador, questão de indisciplina, porque era muito mulherengo, muito festeiro, e aí tem essa briga com o Parreira em 92, e uma seleção que estava tendo muita dificuldade para conseguir ganhar nas eliminatórias e não vinha bem. Teve a primeira derrota da história da seleção nas eliminatórias pra possante Bolívia. Grande Bolívia. E o Romário não era convocado, né? Ele era o melhor jogador do mundo, praticamente. Ele brilhando no Barcelona, não era convocado por uma questão de polêmica ali pessoal com o Parreira. E aí, já na reta final, quase chegando na Copa de 94, o Romário foi convocado porque o Miller se machucou. E se o Brasil perdesse, ficava de fora da Copa, amigo. É a primeira vez na história que isso ia acontecer. Só que teve um dos grandes momentos da história do Romário, que foi, mais uma vez, uma atuação contra o Uruguai no Maracanã.
Foi uma atuação histórica, que ele fez os 2 gols da vitória. Foi uma atuação que o Romário... Cara, eu já vi gente falando desse jogo com o olho brilhando, assim. As pessoas que assistiram falam que foi um negócio de maluco, que o Romário pegou, botou o jogo embaixo do braço e falou, deixa comigo. Mauro Silva, um trator, roubou mais uma. Enfiou pra Romário, posição legal, saiu o goleiro, fez a finta, lá vai Romário, é gol! Brasil! Com esperteza, com velocidade, com malícia, com malandragem, botou lá dentro, saiu pro abraço. 19 de setembro de 1993, pouco menos de um mês antes aí do nascer. Brasil 2-0, Uruguai. Brasil que entrou com Tafarel, Jorginho, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes e Branco, Mauro Silva, Dunga, Raí, Izinho, Bebeto e Romário, treinado pelo Carlos Alberto Parreira. Uruguai com Ciboldi, Canals, Herrera, Canapques e Mendes, Dorta, Batista, Gutierrez e Francescoli, Fonseca e Rubem Sousa. Técnico era o Wildo Maneiro. Cara maneiro. Que foi? O técnico era o Wildo Maneiro. Mentira. Vereador Zico Bacana, né? Gols do Romário aos 26 e aos 38 do segundo tempo, só faltou fazer chover. Não, as pessoas falam desse jogo, quem assistiu ao vivo fala com o olho brilhando mesmo. E ali, bicho, não vai convocar esse cara, como é que não vai? E ali era a promessa do Tetra, né, cara? Ia ter a Copa no ano seguinte, 94. O Romário chegou como um grande salvador da pátria, literalmente. E foi isso mesmo. E foi isso que ele fez. Isso mesmo. Cara, a Copa de 94 é um capítulo muito especial do futebol brasileiro. E é uma daquelas que a gente fala assim, foi, o Garrincha em 62, o Maradona em 86, que, tinha um timaço ao lado, tinha grandes jogadores também no elenco, mas um cara foi o dono da Copa do Mundo. E em 94, o dono da Copa do Mundo foi o Romário. Por muito tempo ficou marcado como um time fraco com o gênio. O que não é bem assim, mas também não é totalmente o contrário. Era um time pragmático. Era um time pragmático, um time muitas vezes sem muita criatividade, até porque se você comparar com as Copas mais recentes, a de 90 menos, mas se você comparar com 86 e 82, a gente tá e 78 até, a gente tá comparando com times inacreditáveis e muito criativos, com gênios no meio de campo. Esse time era um meio de campo um pouco mais defensivo, mais marcador, uma defesa forte e um futebol... O jogo do Parreira, né? O jogo do Parreira é um futebol menos vistoso, menos bonito, mas acho que é pertinente ao que se jogava naquela época. Os anos 90 não é uma época de muito brilhantismo técnico, digamos assim, estético. No futebol. Exatamente. Não, técnico até tem, mas não estético, né? E o Romário... Porra, bicho. Logo na estreia, o Brasil joga contra a Rússia, né? Herdeira da União Soviética, que em 88 tinha botado a gente pra ficar no vice-campeonato nas Olimpíadas. E muitos jogadores do elenco de 88 estavam na Copa 94, com a camisa diferente, né? Que nesse meio tempo aí caiu o Muro de Berlim, caiu o Gorbachev. Teve tempo de muita mudança. Teve uma pequena cisão social e cultural no mundo, né? Por que as coisas aconteceram em 6 anos? Quase nada. Quase nada. E os caras tiveram a brilhante ideia de provocar o Romário, né? Nosso vice aí, nosso patinho. Nosso patinho que respondeu com um golaço de primeira, sofreu o pênalti, o Brasil já estreou ganhando. Romário voltou a brilhar contra o Camarões na segunda rodada. Camarões que foi a sensação da Copa de 90, né? Por causa do Roger Milla. E mais uma vez o Romário decidiu o último jogo contra a Suécia no fechamento do grupo. Ele fez o gol de empate. O Brasil passou com 2 vitórias e um empate. O Romário fazendo gol em todos os jogos e botando o Brasil no mata-mata. Nas oitavas, em pleno 4 de julho, dia da independência americana, Romário dá uma assistência,
pro gol do Bebeto contra os Estados No Unidos. time da casa, né? Time com da casa. centenas de milhares de pessoas torcendo. Jogo em Stanford, na cidade de Stanford. E terminou 1-0. Brasil indo para as quartas. Para um dos jogos mais difíceis dessa campanha, que foi contra a Holanda. Jogo 3-2 pro Brasil é o jogo que tem a falta do Branco que ele desvia. Né? Até quando ele não fez gol, ele foi marcante, né? Esse lance é um dos lances genial. é um dos lances mais marcantes do É Romário. muito marcante, e é o né, que ele cara? não encosta na bola, né, cara? Que é Cara, e tipo assim, até hoje, assim, 25, 26 anos depois, sempre na pelada, cara, que quando alguém chuta e alguém sai da frente, o pessoal fala, Romário, Romário. do Branco. E aquele lance que o Branco tem como o Mordente falou no nosso último programa, tem uma betoneira no pé esquerdo. Bizarro, Um né? chute muito forte. E aí depois aquela pergunta, né, pro Romário, perguntarei, Romário, você desviou porque sabia que a bola ia entrar? Ele, de forma alguma, eu desviei porque eu não queria me machucar. Aquilo não tomar uma porrada Porque a daquela. bola foi muito forte. E um jogo Canhão. extremamente difícil pro Brasil. E o Romário jogando contra a Holanda, país que ele morou por muitos anos, né? É. Então ele enfrentou muitos dos caras que estavam em campo pela seleção europeia. E Ele fez aquele um dos papo de gols. o Dante conhece os alemães? É, Na o verdade, Romário o Romário de fato conhecia, Conheceu né? os holandeses, fez um dos gols na vitória por 3-2. Na semi, mais uma vez contra a Suécia, mais um jogo complicado. E aí, faltando 10 minutos, ele subiu sozinho na pequena área, cabeceou pra baixo com o mando manual. Dos Vikings. Dos trolls, É. né? Porra, maluco. Dois gigantes de gelo da Suécia. O Romário sobe Baixinho, mais alto, baixinho. testa pra baixo. Lindo gol de cabeça do Romário. É uma pintura, né, cara? É. uma pintura. Cruzamento, se não me engano, do Cafu. E é isso, é o Romário contra duas muralhas, duas torres, né? Nórdicas, dois vikings, e o cara sobe, faz o gol de cabeça, o cara pequenininho, mais 50. 1,67. É. Botou o Brasil na final contra a Itália. Timaço de Roberto Baggio. Ravanelli, era um timaço, Maldini. O time da Itália era muito timaço, sinistro. timaço. Pega a escalação aí. Jogo em Pasadena, o Rose Bowl, que é um estádio muito marcante para os americanos, que tem lá a final do futebol americano universitário, se eu não me engano, é lá. É um estádio muito grande. Muito grande. Muito grande, Colossal de colossal. E nessa final recebeu 94.194 pessoas No ano de 94. Brasil entrou com Tafarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Branco, Mauro Silva, Dunga, Mazinho, Zinho, Romário e Bebeto. Cafu e Viola entraram, técnico Carlos Alberto Parreira. A Itália com Pagliuca no gol. Mussi, Baresi e Maldini. Olha essa zaga! Baresi e Maldini. Na lateral esquerda, Benarrivo. Meio de campo tinha Berti, Dino Baggio, Albertini, Donadoni. No ataque, Baggio e Massaro. Treinador Arrigo Sacchi. O time ainda Arrigo Sacchi tinha... é um dos maiores treinadores da história do futebol mundial. O time entrou ainda Apoloni e Evani no decorrer da partida. Jogo 0-0, vamos aos pênaltis. Primeira final decidida nos pênaltis na história da Copa do Mundo. E aí, amigo, é aquela coisa que quem gosta de futebol, quem gostou de futebol por um segundo que seja na vida, já viu esse lance do Roberto Baggio perdendo pênalti. Durante as cobranças... É o fundo de tela do meu telefone. Durante as cobranças, Márcio Santos perdeu Baresi também. Zagueiro. Romário, Branco e Dunga fizeram. Albertini e Evani fizeram pela Itália. E aí Massaro e Roberto Baggio perderam. Roberto Baggio isolou. E aí Galvão e Pelé se abraçaram na cabine de imprensa. Proferiram aos quatro ventos que é tetra. Esse jogo ele teve uma situação particular pro Romário, né? Romário que perdeu gol pra caramba durante o jogo, durante a prorrogação. Gols inacreditáveis do Romário perder, que nem ele acredita que ele perdeu. Um gol em cima da linha ele conseguiu perder. E tinha essa questão pessoal, né? Que o Romário tinha perdido a final da Champions com o Barcelona pro Milan, que era o timaço dos timaços na época. E vários jogadores desse time da Itália, a base desse time da Itália era o Milan, que tinha o Maldini, Baresi, Albertini, Donadoni, Massaro e ainda alguns caras da reserva. E era uma vingança pessoal, e era o Romário que ficou em segundo do melhor do mundo em 93 contra o Baggio, que era o melhor do mundo de 93, né? E justamente o Baggio que perdeu o pênalti. Tem essa aspa boa aqui do Romário, né?
Duas aspas boas, né? Primeiro o Romário falando do Baresi, que foi quem marcou ele, que ele disse que foi a mais implacável da carreira do Romário. Foi. O que não é pra menos também um dos melhores zagueiros da história do futebol marcando ele. Você ser bem marcado pelo Baresi não é demérito nenhum. né? Exatamente. Porra. E o Romário acabou não conseguindo produzir tanto nessa final. E tem essa frase outra do Romário que ele disse: as pessoas ficam me perguntando o que eu senti naquela hora do Baggio olhando pra mim antes da final. Senti porra nenhuma. Eu ligava pro Baggio, sabia que era um jogador importante da Itália e tal, mas meus conhecimentos sobre futebol são nulos. Não sei escalação de nenhum time, não vejo futebol, não assisto TV. Odeio novela, jornal, programa esportivo. É aquele negócio. Você pergunta uma coisa pro Romário, ele ataca todo mundo, atira pra tudo quanto é lado. E aí é isso aí. Foda-se o Roberto Baggio, foda-se o Sérgio Bossa Cabral, Nova. Tartaruga Tuxê. Foda-se a Bolsa Nova. Foda-se a Tarantela, foda-se o... E é isso. Não tem quem bote na Foda-se frente dele. Berlusconi, Tartaruga Tuxê. Não tem quem bote na frente do Romário que ele vá sentir medo, né? Não, e pós-Copa tem uma das minhas histórias preferidas do Romário, que é ele voltando pro Barcelona, né? Que o Cruyff deu férias a mais pra ele, que todo mundo que participou da Copa ganhou uma folga estendida, né? Porque jogou além, precisava de um tempo mais de recuperação, de férias. E os jogadores foram voltando pro Barcelona e o Romário, além das férias dele, ainda estendeu um pouco mais. Pegou um 13º ali, fez um rachuncho com RH, pegou umas férias a mais. Curtiu um Rio de Janeiro. E vou pegar aqui a aspa, o próprio Romário contando a história. E aí, quando eu cheguei lá, os jogadores tinham conversado com o Cruyff, porque queriam bater um papo comigo sobre o porquê de eu ter chegado atrasado. E o Cruyff chegou nos jogadores e falou: olha, eu vou falar com ele, eu acredito que ele vai vir falar com vocês. Mas já vou adiantando que eu não acho uma boa ideia, até porque no lugar dele eu faria a mesma coisa. E aí, primeiro dia de treino, botei minha roupa, e aí tinha um espaço lá perto do vestiário, colocaram uns banquinhos lá e começou o papo. O Baqueiro, que era o capitão, o Zubizarreta, que era espanhol também, depois o Koeman, que era holandês, o Stoichkov, que era búlgaro, o Laudrup, que era dinamarquês, esses jogadores. Falaram uma porrada de merda e me deram a palavra. Bom, vamos lá. Você saíram na primeira fase da Copa. Então, fora, rala. Você foi eliminado por mim. Você nem participou. Dinamarca, se não me engano, nem participou. E você, Bulgária, na terceira fase foi embora. Quero saber por que eu tô aqui pra responder o que pra vocês. Vocês perderam, o ganhador aqui sou eu. Na verdade, eu pensei que essa reunião fosse de boas-vindas, parabéns. Agora, vocês querem satisfação minha? Tomar no cu vocês. Maravilhoso. O Stoichkov, que por acaso é um dos únicos grandes amigos que o Romário tem. Ele fala com muita emoção sobre o Stoichkov, que foi parceiro de ataque dele no Barcelona, né? O búlgaro, o Stoichkov. É padrinho do filho dele, se não me engano, de um dos filhos. O Stoichkov é padrinho. Ou o Romário é padrinho de um dos filhos do Stoichkov. Mas era uma amizade verdadeira, assim. Eles jogaram uma temporada só juntos, fizeram muito gol. E é um dos raros casos de amizade sincera, né, que o Romário tem do futebol. E aí, em 95, com esse status de campeão mundial, com status de melhor do mundo, com status de artilheiro, craque da Europa, Romário é contratado pelo Flamengo naquela que é a maior contratação da história do futebol brasileiro. Nunca o futebol brasileiro conseguiu trazer da Europa um cara nesse nível. A gente já trouxe jogadores muito grandes, trouxe jogadores em muitos bons momentos, mas que nem essa contratação do Romário não houve. Um momento de muita gastança pro centenário do Flamengo, né? Foi a engenharia financeira do presidente Kleber Leite, que se juntou com marcas, né, eram muito fortes, né, Banco Real, a Brahma, patrocinaram, explorariam a imagem do Romário. E, cara, é muito louco, né, cara? É com certeza a maior contratação da história do futebol brasileiro. Possivelmente do futebol sul-americano. É comparável ao seguinte, ao News Old Boys, hoje, pegar e contratar o Messi. Só que se o Messi... 2011. Só que se o Messi tivesse sido campeão da Copa do Mundo. E coisa que tivesse ele não no é. auge dele. E assim, era o melhor do mundo, recém-campeão do mundo com a seleção, campeão de tudo com o Barcelona, artilheiro de tudo, era no auge do auge. O cara via. Só que não... sendo que ele era criado do Vasco, né? Diga-se de passagem. O Flamengo foi, trouxe o cara e fez uma carreata. Foi uma bagunça. Mais de 1 milhão de pessoas na rua. Imagina o que era o Rio de Janeiro com vinda de Romário. Com o patrocínio da Brahma pra trazer ele, né? Tu imagina. Foi carro de bombeiro. Chegou dando entrevista, era o projeto de centenário pra formar o... teoricamente, o melhor ataque do mundo. O suposto melhor ataque do mundo, né? O Romário veio pra fazer esse ataque com Sávio e com Edmundo, que no papel é um ataque um ataque inacreditável, surreal,
mas que um time que em campo não jogou nada. Em 95 acabou sendo um centenada pro Flamengo. Foi. 95 foi um ano que começou amargo, né, pro Flamengo, com o gol de barriga do Renato Gaúcho. Foi um campeonato... Renato Gaúcho no Fluminense, Túlio no Botafogo, Romário no Flamengo. Foi um campeonato de grandes personalidades, né? Na verdade, o Fluminense foi campeão com o Renato, o Túlio foi o artilheiro e o Romário meio que, né, sem nada ali na mão. E aí pro Brasileirão que a diretoria trouxe o Edmundo, trouxe também o Ronaldão, que tava no Tetra, os Carlos Vinck. Eu acho que talvez a maior conquista desse ano do Flamengo, 95, tenha sido o rap dos Bad Boys, né? Que o Romário e o Edmundo chegaram não só para marcar os campos esportivos, mas também os campos musicais e artísticos. E a Night, né? A Night Carioca, o que deve ter sido nesse ano? Na época, eles eram amigos, né? E ele foi o primeiro jogador jogando fora da Europa, o único até hoje, que foi eleito melhor do mundo pela FIFA, né? O anúncio, quando rolou, foi em janeiro de 95. Ele já era jogador do Flamengo, foi o único, já tinha até estreado, foi o único jogador na história a ser eleito fora da Europa, apesar de ser muito pelo que ele fez na Europa, né? E ele no Flamengo foi uma história muito louca, porque era um negócio de idas e vindas, assim. Ele ia, voltava, era contratado por empréstimo pelo Valência, aí ele voltava, aí o Sevilha comprou ele e emprestou de volta pro Flamengo. Foi uma história muito louca, assim, entre 95 e 98. Ele ganhou pouco, assim, pelo Flamengo. Ele ganhou o Carioca em 96, foi uma dos maiores títulos dele. Mas aí você vê, em 96 ele foi trocado. O Flamengo trocou ele com o Valência pelo Bebeto. 6 meses depois ele voltou pro Flamengo. Até 97. Gestão, né? Era uma coisa meio doida, assim. E ele ia e voltava pra Espanha. E mesmo ele tendo ganhado pouco no Flamengo, cara, ele fez muito gol. Muito gol. Ele é o 4º maior artilheiro da história do Flamengo. Se eu não me engano, foi o clube que ele mais fez gol. Muito provável. Ele fez muito gol pelo Flamengo. Muito gol, muito gol. Ele não ganhou um título nacional, assim, né? Ele participou da Mercosul em 99. Foi dispensado antes da final, num lance bizarro do presidente da época. E mesmo assim, indo e voltando, ele fez mais de 200 gols pelo Flamengo. Fez quase 300, se não me engano. Ele é o 5º maior artilheiro da história do Flamengo, com 204 gols em 240 jogos. É muito gol. É muito gol. É quase um gol por jogo. Ele... Mesmo indo e voltando, né? Ele ficava 6 meses, voltava, não sei o quê. Ele jogou no Valência, brigou com o Valdano, que era o técnico. Ele brigou com o técnico seguinte, que era o Ranieri. Nessa época, o Ronaldo pedia pra Inter de Milão contratar ele. Você imagina, né? Ronaldo e Romário no ataque da Inter nessa época, o estrago que teria sido. E ele fez, quando ele tava no Valência, ele fez um dos gols que ele considera o mais bonito da carreira. Foi contra o Atlético de Madrid. E aí ficava nessa, ia e voltava. Ele pouco jogou na seleção nessa época, porque a prioridade da comissão técnica era a convocação para a Olimpíada de 96. E aí o Romário tirou umas fériasinhas um pouco merecidas, né? Depois do que ele já tinha feito. E voltou a jogar um pouco mais em 97. É engraçado porque o Romário... Ele teve essa Copa espetacular em 94 e ele não voltou a jogar nenhuma Copa depois. Verdade. Apesar de ter jogado até 2007, 2008, ele não jogou. Em 98 ele poderia ter ido pra Copa, porque ele ainda estava numa fase muito boa. E teve essa briga, né, com o Zagallo e com o Zico. Ele teve uma lesão em 98, ele estava tendo algum espaço na seleção, mas ele teve uma lesão na panturrilha, que a comissão técnica achou melhor não levar ele. Ele garantiu que ele poderia jogar. Ele foi artilheiro do Carioca em 98, ele se garantiu, só que a comissão técnica preferiu não apostar nele. O técnico era o Zagallo na época, o Zico era o coordenador, e o Romário ficou muito magoado com os dois, E aí ele respondeu contratando alguém pra desenhar nos banheiros do restaurante que ele tinha aqui. Na casa noturna, né? Casa noturna. Café do Gol. Café do Gol que ele tinha aqui na Barra da Tijuca, se não me engano. Era. E aí, nos banheiros, o que ilustrava a porta do banheiro eram caricaturas de Zagallo e Zico limpando lá onde o sol não bate. E aí ele ficava nessa, indo e voltando do Flamengo. Foi artilheiro do Carioca em 98, não foi campeão, perdão. E ele chegou a ser campeão carioca mais uma vez em 99. Em 99 foi no que ele saiu do Flamengo. Ele fez um golaço em 99 contra o Corinthians, no Rio São Paulo. Condição boa para Romário. Vai para cima da marcação, grande drible. Que golaço!
elástico clássico. Esse pra mim é o gol mais bonito dele, que é inacreditável. É inacreditável. E ele chegou a fazer um gol, acho que foi em 97 ou 98 contra o Fluminense, que é bizarro também, na Taça São Sebastião. Que ele dribla todo mundo, chega na cara do gol, aí aparece um zagueiro, ele redribla todo mundo, o zagueiro, o goleiro e faz o gol. Que era tipo um torneio início que teve, foi um Fla-Flu. Também um gol clássico dele, em 99. Ele foi campeão carioca pela segunda vez e ele participou da campanha da Mercosul, mas ele não jogou a final. O que rolou? Antes da semifinal, do segundo jogo contra o Peñarol, o Flamengo jogou em Caxias do Sul, perdeu pro Juventude no Brasileirão e vários jogadores foram pra uma boate depois do jogo. E aí o presidente Edmundo Santos Silva, um dos piores presidentes da história do futebol brasileiro, marcante, numa tentativa ali pra bater de frente, pra mostrar autoridade, rescindiu o contrato do Romário. Coisa que não se faz, né? Não se rescinde o contrato do Romário da vida. Pô, que pune o cara, cobra uma multa ali. Não, o time todo vai. Vende. Só o teu craque. Pois não é. Faz o menor sentido Faz isso. o menor sentido. E ele acabou dispensado do Flamengo, não jogou a final, mas ele participou do título, então ele tem essa marca. E aí depois do Flamengo ele vai pro Vasco, atravessa o Rebouças, vai É isso que dá, né? O cara dispensou o Romário, foi pra quem? Foi pro maior rival. reeditar a parceria com o Edmundo e dessa vez foi mais proveitosa a parceria. Eles tinham brigado fora de campo porque o Edmundo ficou do lado do Zagallo na treta do Café do Gol, mas eles reeditam essa parceria. No Carioca ele mete 3 gols na vitória por 5-1 Contra o Flamengo. contra o Flamengo, que a torcida gritou é chocolate, fazendo uma alusão aí a 97, que teve aquela treta lá do Eurico Miranda dar chocolate pra todo mundo, que era o jogo na Páscoa, e que o Vasco mais uma vez ganhou do Flamengo. Era uma época que era Vasco e Flamengo, era fácil você saber o resultado. Se era final, o Flamengo ganhava, se não era, o Vasco ganhava. E aí, ele foi vice do Carioca, né, na verdade. Mas o Vasco ganhou a Taça Guanabara e isso deu uma amenizada ali nas tretas com o Edmundo, mas teve um jogo contra o Olaria que o Romário meteu 3 gols na vitória por 4-1 e meteu essa, né, que ele declarou que tinha uma corte vascaína, ele era o príncipe, o Eurico Miranda, que era o presidente, era o rei, e o Edmundo era o bobo da corte, né? O Romário é tão bom frasista quanto era atacante, né, cara? Porque a quantidade de frases que As a gente tá referências, relembrando. né? E aí, a relação dos dois vai se deteriorando e o Edmundo é emprestado pro Vasco, porque a Pro situação... Santos. Pro Santos, exatamente. Ele não foi emprestado pro time que ele Autoemprestado. estava. Acabou que a relação dos dois ficou impossível de conter. Pra amenizar a situação, ele foi emprestado pro Santos. E o Romário fica no Vasco pra ter outro momento gigantesco da carreira dele e gigantesco do futebol brasileiro, que é Incrível. uma das maiores atuações dele e uma das maiores viradas da história do futebol brasileiro, que foi na final da Mercosul de 2000, Vasco e Palmeiras. Grande time do Palmeiras também. Força. E o Vasco vai pra luta. O Viola que entrou bem no jogo, carrega, tenta o lance individual. Olha a chance, Juninho Paulista batendo. Sobrou pra Romário, bateu. Gol! É do Vasco! Romário, número 11, na arrancada de Viola. Juninho Paulista tentou, sobrou para o Romário. Sem goleiro, baixinho, não perdoa. Aos 48. E aí vamos às escalações dessa partida no Parque Antártica, antigo estádio do Palmeiras, que entrou com Sérgio, Arce, Gilmar, Fernando, Galeano, Flávio Luiz, Magrão, Tadei, Thiago Silva, Juninho e Tuta. O Vasco tinha Elton, Jorginho, Clebson, Odivan, Genor Baiano, Jorginho Paulista, Juninho Pernambucano, Nasa, Euler e Romário com 3 gols nessa partida. O Palmeiras abriu 3-0 e no segundo tempo o Vasco deu show. Não, é inacreditável. Inacreditável. Na casa dos caras, você tomar 3-0 no primeiro tempo e virar pra 4 é coisa de gênio. É. O que o Romário fez esse dia é coisa de gênio.
é chamado de virada do século, não é à toa, porque é um título muito, muito, muito sinistro contra um time muito, muito sinistro. E não foi só isso, né? Nesse mesmo ano, o Vasco foi campeão brasileiro também, contra o São Caetano. Final do Alambrado, que caiu. Com a SBT na camisa. Com a SBT foi a final da SBT na camisa, disputada em 2001, né? A final acabou sendo só disputada em 2001 contra aquele São Caetano, mas um time que foi vice do Flamengo no Carioca de 2001, que o Romário... 99, 2000, 2001, né? Que o Romário ficou de fora da decisão, não teve nessa partida que a gente falou bastante. Bicho, em 2000, no nosso 10. Em 2000, o Romário fez 73 gols em um ano só. Isso não existe, cara. É muita coisa. Isso não existe, cara. Não existe. É um gol a cada 4, 5 dias. É muito gol. E já com 34 anos, né, cara? Tanto que a Inter de Milão queria atender o pedido do Ronaldo, pagar 15 milhões de reais pra levar. Acabou que o técnico vetou na época. Mas... O Romário continuava brilhando, cara. Já com 34 anos, era uma idade levemente avançada para um jogador de futebol, mas ele não diminuía, não. Tanto que nessa época, rolou um papo muito forte de ele voltar para a seleção, né? Mesmo depois do imbróglio de 98, ele até voltou a jogar na seleção depois. Mas em 2001 ele pediu para ser dispensado da Copa América. A gente falou bastante disso no nosso segundo episódio, que foi sobre a seleção de 2002 e dessa campanha que teve para levar o Romário para a Copa, uma campanha com samba, televisão, todo mundo pedindo para levar o Romário, porque nos anos anteriores à Copa de 2002 tinha tido um período conturbado ali, a seleção não estava conseguindo convencer, e aí pediu-se o Romário e o Filipão não quis levar ele, porque ele pediu dispensa da Copa América de 2001 para uma cirurgia nos olhos, mas jogou amistosos com o Vasco no México. O Filipão não gostou disso e não levou ele para a Copa do Mundo de 2002. Acabou que deu certo, que o Brasil foi campeão, mas imagina que o Filipão não ia ouvir se o Brasil não tivesse ganhado. O Cacete do Planeta ia atazanar a vida dele. Não, e aí no meio de 2002 ele saiu do Vasco, né? Apesar de ter feito 26 gols no primeiro semestre, uma quantidade enorme de gols, ele brigou com a torcida, acabou saindo e mais uma vez foi para um rival. Ele já com quase 35 anos de idade foi pro Fluminense. E aí no Fluminense ele era o dono do Fluminense, né? A Unimed abria as pernas pra ele de uma forma... a Unimed mandava no Fluminense e o Romário mandava na Unimed, porque a Unimed pagava tudo pra ele. Ganhava mais de 700 mil por mês. Tinha jogador com salário atrasado e ele com ganhando 700 mil. Mas foi uma passagem prolífica no Fluminense. Fez bastante gol, teve gols bonitos. Muito gol, Gol de bicicleta. Foi. Ele estreou fazendo 2 gols na goleada por 5-1. Só que era um time muito instável, né? O time começou bem no Campeonato Brasileiro, depois começou a tomar uns gols, umas derrotas bizarras. 5-2 pro Flamengo, o Romário perdendo pênalti, 3-0 pro Palmeiras no Maracanã, 6-0 pro São Paulo. E o Romário, naquele clima ali, né? Era um clima espinhoso, né? O Romário brigou com o zagueiro Andrei. E quando o Romário, depois de ele ser suspenso, ele teve uma confusão com o Andrei, que era um zagueiro que ele empurrou, companheiro de equipe. E na hora de se reapresentar, a torcida virou pra ele e falou assim: valeu, Romário, agora só falta o César, o Flávio. A torcida deu respaldo pro Romário numa faixa, pedindo pra ele empurrar também outros jogadores que estavam em uma fase. E ele é aquilo, assim, ele mandava mais que o técnico, ele impunha a escalação de jogador. O Beto Cachaça, que era amigo dele, estava fora de forma, foi escalado porque ele pedia. E ao mesmo tempo que às vezes o Fluminense tomava essas derrotas bizarras, tinha viradas heróicas com grandes atuações do Romário. Teve um jogo contra a Ponte Preta que o Fluminense fez 3 gols em 10 minutos e se garantiu na fase de mata-mata. O Fluminense acabou chegando na semifinal, cara. Perdeu pro Corinthians, né? No Brasileiro de 2002. Que a gente também falou no episódio do Santos. Sim, mas o Fluminense acabou fazendo uma campanha instável, mas acabou indo longe, né? E com o Romário como protagonista. Qual o contrário de vassalo? Suzerano desse time do Fluminense, né? Muitas regalias que ele tinha. Tinha comissão técnica particular. Tinha os caras, tipo, massagista que era só do Romário, preparador físico só do Romário.
E era uma confusão, cara, porque o Fluminense era uma bagunça nessa época, mas a Unimed pagava tudo e mantinha áreas de normalidade. Ele foi pro Catar emprestado, ficou pouco tempo lá, ficou 3 meses só, se machucou, voltou pro Fluminense. E aí já tava numa fase da carreira, com 37 anos, que ele já queria muito mais chegar no 10º gol do que ganhar título, né? Ele já tinha muitos títulos na carreira. Ele fez gols importantes pro Fluminense nessa época, ajudou o time a escapar do rebaixamento. E em 2003 teve o caso das galinhas, né? O Fluminense tomou de 6-0 pro Goiás. O torcedor jogou 6 galinhas no campo das Laranjeiras. O Romário pulou o alambrado pra agredir o amigo. E aí, depois de 2 anos meio estranhos no Fluminense, em 2004, a Unimed saiu pegando de baseada, né? Jogadores muito bons, Ramon Menezes, Ramonismo, Roger Flores, o Edmundo, mais uma vez. Pra fazer parceria com o Romário. O Léo Moura, que era amigo, foi uma imposição do próprio Romário. E, mais uma vez, frases clássicas, né, cara? O técnico da época, Alexandre Gama, reclamou das faltas do Romário, né? Que ele tava faltando a treino e tal. E o Romário, categoricamente, respondeu com, pô, o cara mal entrou no ônibus, já quer sentar na janelinha. E, independente do que ele fizesse, do que ele falasse, quem pagava tudo no clube era o Unimed. A Unimed falava, o Romário tem que jogar, ele jogava. Porque ele era o garoto propaganda. E assim acontecia, né, cara? Exatamente. Romário mandava e desmandava nas Laranjeiras. Em janeiro de 2005, ele acerta a volta ao Vasco. Ele queria muito chegar ao 10º gol e estava empurrando com a barriga o final da carreira. E continuou fazendo muitos gols, apesar de já estar no alto dos seus 30 e muitos anos. Mais uma vez, uma frase incrível dele, essa que talvez seja a maior frase dele, foi quando o Pelé sugeriu a aposentadoria para o Romário. E quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Aí que o Romário emendou que o Pelé calado é um poeta, era que colocar um sapato na boca. Nesse ano, o Romário fez o último jogo dele pela seleção, um amistoso, com uma vitória por 3-0 com a Guatemala. E na ocasião ele aproveitou para chamar a atenção para a causa da síndrome de Down, homenageando a filha dele que tinha síndrome de Down. Foi algo que ele... Tem ainda, né? Que tem, né? Síndrome de Down. É uma questão que o Romário levou na carreira dele. A partir do momento que ela nasceu, ele realmente tratou isso para levar uma conscientização para essa questão. E quando foi eleito deputado, uma das grandes plataformas dele era justamente inclusão de pessoas com deficiência e pessoas com... eu não sei o termo correto, mas pessoas com questões de saúde mentais, nesse caso. No caso, ele acabou... Cara, eu lembro de ver muita gente falando isso na época, que quando ele teve essa filha com síndrome de Down, isso mudou muito a cabeça dele. Que ele passou a ser um cara muito mais responsável em algumas situações, muito mais ligado a essa causa. E ele, de fato, como parlamentar, é muito ligado a muitos projetos de lei para a inclusão de pessoas com deficiência. Em geral, não só questões de genéticas ou mentais, ele realmente leva a cabo essa questão. Com 39 anos, ele se tornou o jogador mais velho a conquistar a artilharia do Campeonato Brasileiro, com 22 gols. No começo de 2006, passou a ter aventuras. Jogou no Miami FC, onde era tratado como ídolo pelos outros jogadores. Chegou a jogar na Austrália, onde recebeu $250 mil para jogar só 6 partidas pelo Adelaide United. Uma delas contra o próprio Miami e outra contra um selecionado dos jogadores do estado da Austrália Meridional. Em 2007, ele voltou ao Vasco. 41 anos. Com 41 anos, em busca do gol 1000, né? Já estava se aproximando dessa marca. Chegou aos 998 gols antes de uma partida contra o Flamengo e a expectativa era gigantesca para o clássico. O Vasco abriu 2-0, com o Romário chegando ao gol 999, faltando 10 minutos, e aos 42 do segundo tempo ele tem a oportunidade para marcar, mas o goleiro assassino Bruno defende e evita que o Romário marcasse o gol 1000 contra o Flamengo. E aí que teve a música da torcida vascaína, que é clássico, Urubu otário, vem pro Maraca só pra ver o gol do Romário, e puta que pariu, pro Romário falta 1, pro Obina
faltam 1000. No ano anterior, o Urbina tinha feito o gol da Copa do Brasil da final contra o Vasco. Ele passou em branco em 2 outros clássicos, contra o Botafogo e o Flu. Um jogo contra o Gama na Copa do Brasil, que foi mudado pro Maracanã por causa da expectativa, ele não marcou. Se eu não me engano, o Vasco foi eliminado nessa partida. Não tenho certeza. Eu acho que nesse confronto... O Vasco teve uma eliminação contra o Gama na Copa do Brasil, não tenho certeza se foi essa. Vai ficar aí pra galera pesquisar. E aí, finalmente, em 20 de maio de 2007, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, Romário chegou ao 1000º gol, assim como o Pelé em cobrança de pênalti. 2 minutos, segundo tempo. O Brasil inteiro acompanhando. Vai sair o 1000º, vai sair o 1000º! É o 1000º gol do Romário! 1000 gols, Romário, 1000 gols, Romário! Ele abraça o Benjamin, abraçado por todos os companheiros! Um momento histórico do futebol brasileiro! O Brasil inteiro está vendo! O mundo inteiro vai saber! É difícil Romário, dizer 1000 pra quem ficou, gols! mas com certeza. Romário. As pessoas que sempre me ajudaram, as pessoas que sempre estiveram do meu lado, meus pais, meus filhos, enfim, a todos. Eu estou realmente emocionado, é um momento ímpar na minha vida e ganhou uma estátua agradeço a todos atrás vocês aí por do estarem gol, aqui. que segue lá, um grande prazer poder abençoando Merecidíssimo. a baliza de São Januário. E aí depois o ocaso da carreira dele acaba acontecendo. Jogou pouco, virou jogador-treinador no América. Ele ficou, não, ele foi jogador-treinador no Vasco. No Vasco, em né? agosto. Verdade, no Vasco. Até fevereiro, ficou uns bons 6 meses aí. Eu acho muito doido isso, né? O cara ser auto-chefe. Ele se escala e se demite. E aí ele pediu demissão dessa função em fevereiro, porque ele falou que o Eurico tava impondo a escalação do Allan Kardec, que ele queria vender o Allan Kardec. E ali em março de 2008 ele anunciou que ia se aposentar. Já tinha conquistado tudo, já tinha feito mais de 1000 gols. Chegou e falou assim, vou me aposentar. Ele acabou não voltando a jogar depois do anúncio, por causa de lesão e tal. E em 2009 ele chegou a voltar a jogar no ano seguinte, mas na segunda divisão do Campeonato Carioca, pelo América, que isso aí foi uma promessa que ele tinha feito pro pai dele, seu Evair, que era um torcedor notório do América, torcedor famoso. Que falamos no programa do América. Falamos no programa sobre o América. E ele jogou um jogo só, que foi o jogo que marcou a volta do América pra primeira divisão no Campeonato Carioca. Foi uma coisa meio festiva ali, foi pra dizer que ele entrou em campo pelo América, pra representar o sonho do pai dele. Que já tinha morrido na época, né? Já. Foi uma coisa bem festiva, assim, né? E depois... depois vem a parte do Romário político, né? Que a gente teve ele se candidatando a deputado federal pelo Rio de Janeiro em 2010 e eleito. Ele se candidatou. Eu votei nele, inclusive. Primeira eleição que eu votei, meu voto para deputado estadual foi... Deputado federal, meu voto foi do Romário, principalmente por essa plataforma dele de apoio a pessoas com deficiência e tal. Eu achava isso muito interessante na época e achava que era um nome interessante para compor a Câmara, no sentido de ser alguém diferente da classe política e tal. Em 2014 ele se elegeu senador com quase 5 milhões de votos, nessa aí já não votei nele mais, e teve uma atuação na Comissão de Turismo e Esporte da Câmara e propostas de lei referente à causa de inclusões de pessoas com deficiência. Em 2018 ele concorreu ao governo do estado do Rio de Janeiro. No começo das pesquisas estava muito bem, mas depois foi caindo. E o grande muito momento, mal no debate. Muito mal no debate, mas no debate da Globo tem o melhor momento da campanha e dele, que é ele diante do governador hoje, que acabou sendo eleito e hoje está afastado, Whitney Houston, que o Romário vai falar de um assessor do Witzel, que é meio trambiqueiro, ele vai falar assim, o Romário começa, não, porque eu queria falar do seu assessor, aí ele fala o nome do cara, e o Wilson Witzel pede direito de resposta, o Romário fala, porra, eu nem falei, tu já tá pedindo direito de resposta. E aí, uma campanha muito esquecível do Romário, mas com esse momento brilhante. E chegamos ao fim do que temos pra falar até agora de Romário, porque o craque hoje, com 54 anos, tenho certeza que vai ter muitas frases boas por aí, vai fazer muita coisa,
tem essa questão política dele, vamos ver até onde vai a carreira política dele, se ele vai se candidatar a outros cargos, como é que vai ser isso. Sei lá, daqui a 20 anos a gente volta pra dizer o que fez Romário na carreira política e relembrar esse programa aqui. Com isso a gente chega ao fim desse episódio do podcast do Armário da Bola. No dia 11 de dezembro publicamos, no dia 11 para marcar o Camisa 11, maior Camisa 11 da história do futebol, talvez, quem sabe, não sei, discutível, 1-2 com certeza. Romário. Chico, seu destaque final. No meu destaque final eu queria aproveitar para dizer que leleleleô, leleleleá, com Bad Boys no seu time, você já pode comemorar. Que era o verso, né, rico, um verso poético do rap dos Bad Boys. Cara, Romário é um cara muito marcante, né, cara? Às vezes a gente tem dimensão do quanto que ele foi grande e esquece dos detalhes, né? A gente esquece das idas e vindas, né? Que ele foi um cara muito importante, até onde ele não levantou taça, que ele ganhou a porra toda. E o Romário foi um cara folclórico, né? Foi um cara muito marcante, também fora de campo. É muito legal lembrar dessas frases, dessas histórias. Romário de Souza Faria, que foi homenageado com o nome do estádio do Duque de Caxias, né? Que é o Romário de Souza Faria, o Marrentão. Marrentão, grande nome. Não, merece todas as homenagens, seja estádio, seja estátua, seja podcast. É um cara fantástico que elevou o nome do futebol brasileiro por muito tempo também. Muito bom falar de Romário, muito bom lembrar dessa carreira dele, que foi fantástica. Romário, primeiro jogador fora da Série 10 que ganha um programa específico pra ele aqui no Armário da Bola. Podcast que, quando nasceu, o Papai do Céu apontou e falou: vai lá que vocês são os caras. Segue a gente nas redes sociais. Quando o Armário da Bola nasceu, o Papai do Céu apontou e falou assim: que porra é essa que eu fui? Que eu fiz, caralho, do céu? pra que eu fui matar o dinossauro? Segue a gente nas redes sociais. Estamos com o Armário da Bola, youtube.com/Armário da Bola, no Instagram e no Twitter, @Armário da Bola, no Facebook, /Armário da Bola. Só procurar Armário da Bola que você encontra a gente. E é isso, a gente volta na semana que vem. Grande abraço. Valeu! No que agora eu vou falar. Esse time sangue bom, pra vocês eu vou cantar. Ronaldo, meu irmão, Edão, Bugal e o Cinho, Ciro, Pato em piloto, Raposão e Robertinho. Sou conhecido no asfalto e nas favelas. Tô na Barra da Tijuca e morro de amor por elas. Jacarezinho, favela onde eu nasci. Vila da Penha, joguei bola e lá cresci. Barreira do Vasco, Jacarepaguá, freguesia e pau-ferro, eu também passei por lá. Saí do Brasil, fui jogar lá na Holanda, fui rei no PSV e no Barça da Espanha. Eu também sou bad boy, arrebentei lá no Vascão, nasci lá em Niterói, sou campeão pelo Verdão. Sou Edmundo, conhecido animal, faço gols em qualquer canto, cara feia não faz mal. Lele, lele, oh.